Muito bem, e nesse dia de hoje nós estaremos dando prosseguimento na nossa leitura do livro A Isca de Satanás de John Bevere. Como se livrar da armadilha mortal que é a ofensa. Eu estarei lendo o capítulo de número 12, que tem por título Vingança, a Armadilha. O texto base está em Romanos, capítulo 12, versículo 17, que diz assim: Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Como vimos claramente no último capítulo, agarrar-se à ofensa da falta de perdão é como recusar-se a cancelar a dívida de alguém. Quando uma pessoa é magoada por alguém, ela acredita que há uma dívida a ser paga. Ela espera um pagamento de algum tipo, quer seja monetário ou não. O nosso sistema jurídico existe para vingar as partes prejudicadas ou lesadas. Os processos judiciais resultam de pessoas que tentam satisfazer suas dívidas. Quando uma pessoa foi magoada por outra, a justiça diz que a pessoa comparecerá em juízo pelo que fez e pagará caso seja considerada culpada. O servo que não quis perdoar queria ser o seu conservo, pagasse o que devia, e assim ele buscou a sua compreensão no tribunal. Este não é o caminho da justiça. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. Não é certo que nós, filhos de Deus, nos vingarmos, mas é exatamente isso que procuramos fazer quando nos recusamos a perdoar. Desejamos, procuramos, planejamos e executamos a vingança. Não queremos perdoar até que a dívida seja inteiramente paga, e só nós podemos determinar qual é a compensação aceitável. Quando procuramos corrigir o mal que nos foi feito, nos colocamos na posição de juízes, mas sabemos que um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, que és, que julgas o próximo? Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Tiago 4, 12, 5 e 9. Deus é o justo juiz. Ele trará o julgamento reto, mas retribuirá segundo a justiça. Se alguém fez o mal, arrepende verdadeiramente, a obra de Jesus no Calvário cancela toda a dívida. Você pode dizer, mas o mal foi feito a mim e não a Jesus. Sim, mas você não percebe o mal que fez a ele, uma vítima inocente. Ele não tinha culpa, ao passo que todos os seres humanos pecaram e estavam condenados à morte. Cada um de nós infringiu as leis de Deus, que transcendem as leis da terra. Todos nós deveríamos ser condenados à morte pela mão do mais alto tribunal do universo, se a justiça prevalecesse. Você não pode ter feito nada para provocar o mal que sofreu nas mãos de outra pessoa. Mas se comparar com o que lhe foi feito, com aquilo que lhe foi perdoado, você verá que não há comparação. Se você acha que foi passado para trás, é porque perdeu a noção da misericórdia que lhe foi estendida. Jesus elimina qualquer área de rancor. Na verdade, ele diz que devemos nos abster da vingança a ponto de voluntariamente corrermos o risco de sofrer uma ofensa novamente. Quando procuramos corrigir mal que nos foi feito e nos colocamos na posição de juízes, o servo que não quis perdoar em Mateus 18 fez isso quando colocou o seu conservo na prisão. Esse servo que não perdoou, por sua vez, foi entregue aos verdugos e sua família foi vendida até que ele pagasse toda a dívida. Devemos dar lugar e abrir espaço para o justo juiz. Ele recompensa retamente, só ele vinga com justiça. Os assistentes dos líderes
das igrejas geralmente se ofendem com a pessoa a quem servem. Eles logo se tornam críticos, peritos em tudo que é errado com o seu líder ou com eles que ele ou ela levanta. Eles se ofendem, a visão deles fica distorcida. Eles enxergam de uma perspectiva inteiramente diferente da perspectiva de Deus. Acreditam que a sua missão na vida é libertar os que cercam de um líder injusto, conquistam o coração dos descontentes e dos insatisfeitos e dos ignorantes e antes que se deem conta, terminam por dividir ou por causar dissensão na igreja ou no ministério, assim como Absalão. Às vezes as observações deles estão corretas. Talvez Davi devesse ter tomado uma atitude contra Amnon, talvez um líder tenha áreas que não estão corretas. Mas quem é o juiz, você ou o Senhor? Lembre-se que se você semear contenda, você irá colher contenda. O que aconteceu com Absalão e o que acontece nos ministérios de hoje em dia é um processo que leva tempo. Em geral, não temos consciência de que uma ofensa penetra em nosso coração. A raiz de amargura, mal, pode ser notada enquanto ela se desenvolve, mas à medida que ela é alimentada, crescerá e se fortalecerá. Como exorta o escritor aos Hebreus, devemos atentar diligentemente para que não haja alguma raiz de amargura que, brotando, nos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Hebreus 12, versículo 15. Devemos examinar o nosso coração e nos abrir para a correção do Senhor, pois somente a sua palavra pode discernir os pensamentos e intenções do coração. O Espírito Santo convence à medida que ele fala, através da nossa consciência. Não devemos ignorar o seu agir nem apagá-lo. Se alguém fez isso, arrependa-se diante de Deus e abra o seu coração para a sua correção. Certa vez um ministro perguntou-me se ele havia agido como um Absalão ou um Davi em algo que havia feito. Ele havia atuado como assistente de um pastor em uma cidade. E o pastor o despediu. Parecia que o pastor presidente tinha ciúmes e tinha medo daquele jovem porque a mão de Deus estava sobre ele. Um ano depois, o ministro, que havia sido despedido, acreditou que o Senhor queria que ele iniciasse uma igreja do outro lado da cidade. Assim ele fez, e algumas das pessoas da igreja de onde ele saíra vieram se juntar a ele. Ele ficou preocupado porque não queria agir como um Absalão, mas aparentemente ele não estava ofendido com o seu ex-líder. Ele iniciou a nova igreja segundo a direção do Senhor e não como uma forma de reação à falta de atenção da outra igreja. Mostrei a ele a diferença entre Absalão e Davi. Absalão roubou o coração das pessoas porque estava ofendido com o seu líder. Dali, encorajava as pessoas a permanecer leais a Saul. Embora Saul atacasse, Absalão levou os homens com ele e Davi partiu sozinho. Você saiu da sua igreja sozinho? Perguntei. Você fez alguma coisa para incentivar as pessoas a virem para o seu lado para apoiarem? Parti sozinho e não fiz nada para atrair as pessoas a mim, disse ele. Tudo bem, você agiu como Saul. Certifique-se de que as pessoas que venham para a sua igreja não estejam ofendidas com seu antigo pastor, e se elas estiverem, conduza-as à libertação e à cura. A igreja desse homem hoje está prosperando. O que muito apreciei a respeito dele foi que ele não teve medo de examinar o seu coração. Além disso, ele também se submeteu ao aconselhamento de um homem de Deus. Era mais importante para ele saber que estava sendo submisso à direção de Deus do que provar que estava certo. Não tenho medo de permitir que o Espírito Santo revele qualquer falta de perdão ou amargura em seu coração. Quanto mais você esconder essas coisas, mais fortes elas se tornarão e mais duro seu coração ficará.
Mantenha um coração brando. Como? Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria e blasfêmia, e bem assim, toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4, 31, 32. Então, observando esse capítulo, antes de concluirmos aqui com a frase final, eu entendo que é necessário sempre pedir ajuda ao Espírito Santo para que ele nos revele como que está o nosso coração mediante a uma pessoa ou a várias pessoas ou a igreja que nós congregamos. Ter o cuidado sempre de estar examinando o nosso coração. Deus, ele olha muitas coisas, sobretudo o que eu acredito que Deus, ele observa muito a intenção do nosso coração. Eu tenho aprendido nesse livro que a forma como nós saímos de um lugar irá se refletir muito na nossa vida e, sobretudo, se for um ministério, isso irá refletir na nova igreja ou no lugar onde nós estivermos. Se saímos de uma igreja com rancor, com amargura, triste, chateada ou chateado com o líder, certamente nós não iremos prosperar em nenhum outro lugar fora daquele. Essa situação ela precisa ser tratada, curada através da pessoa do Espírito Santo. E para concluirmos, a frase final diz: crescemos mais quando passamos pelas ofensas mais desafiadoras, aquelas para as quais não fomos treinados. Aí o pequeno testemunho. Comprei a Isca de Satanás, este livro é uma bênção. Recomendei-o a muitas pessoas. Deus realmente usou-o em minha vida. Obrigado. S.T. Georgia. Então, que Deus abençoe a sua vida. Obrigada para você que chegou aqui até o final desse vídeo. E se você quiser adquirir esse livro, fica à vontade. Eu vou deixar o link na descrição. Até a próxima oportunidade, querendo Deus.